Ei, meu nome é Laís Lacerda. E eu sou a Carol Silveira. Nós somos o Reparto-me. Como vocês sabem, hoje é quarta-feira. E quarta-feira é dia de entrevista Reparto-me. E hoje nós veremos nada mais nada menos do que a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Ricardo Jones, médico, obstetra e homeopata e membro da REUNA, Rede de Humanização do Parto e Nascimento. Então, aproveitem bastante essa nossa série de entrevistas. E é isso, curtam a nossa página, compartilhem. Um beijo e até a próxima! Pensando em evidência científica, uma curiosidade que eu tenho, e eu gostaria de saber se você pode dividir isso com a gente, se você pode dar um exemplo de uma conduta que você tinha antes desse processo de humanização na sua prática, na sua vida, e que a partir do momento em que você assumiu a humanização para você, para a sua conduta, para as suas práticas, essa conduta mudou. Uma coisa que você fazia antes das evidências científicas e você não passou a não fazer mais, e por quê? Se você puder contar para nós um exemplo. Eu posso dizer que o primeiro de todos foi a posição de litotomia. Foi onde eu comecei. Na verdade, aqui em Porto Alegre, eu entrei em contato com o trabalho de um grande obstetra paranaense chamado Moisés Paciornik, que foi, digamos, o pai de todos os obstetras brasileiros no campo da humanização, e eu entrei em contato com o livro dele e ele questiona de uma forma bastante clara, bastante didática e científica o fato de nós colocarmos as mulheres de posição deitada sobre uma mesa, né, diminuindo os ângulos de passagem do bebê, dificultando, fazendo pressão sobre os vasos da base da mãe, diminuindo a pressão arterial, diminuindo a perfusão de oxigênio e de nutrientes para esse bebê através da placenta. Então todos os malefícios dessa posição que nós ainda utilizamos na imensa maioria dos partos no Brasil. E eu, diante disso, eu disse assim, eu preciso mudar. E aí, mesmo durante a minha residência médica, eu comecei a colocar as pacientes de cócoras para ter seus filhos. E, obviamente, que a partir daí eu passei a ser criticado, passei a ser tratado como um herege, passei a ser tratado como aquele que queria ser diferente, porque eu ousei modificar a maneira como as mulheres pariam seus filhos. Então, essa foi a primeira de todas as atitudes, bem no início, há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei nessa trajetória de médico, que poderia se chamar médico humanista. A segunda coisa que eu fiz, levou mais alguns 4 ou 5 anos, foi quando eu comecei a trabalhar como plantonista no hospital de periferia aqui da minha cidade. E eu comecei a questionar uma atitude que as mulheres tinham em relação ou melhor, uma atitude dos médicos em relação às mulheres que começou a me parecer bastante bizarra, que era o fato das mulheres terem seus filhos e terem que fazer cortes vaginais chamado episiotomias. E eu me lembro que quem me ensinou, ou que quem me apontou o equívoco desse tipo de atitude foi o meu pai, que é um eletricitário aposentado. Mas quando eu estava estudando medicina e eu descrevi para ele um parto que eu tinha atendido num hospital, e ainda enquanto estudante, ele me disse assim, mas vem cá, como é que é esse parto aí que tu atendeu? Eu disse, não, assim, a paciente fica deitada, daí abre as pernas, a gente passa uma solução de germânticos e tal, aí a gente faz um corte, que é a episiotomia, e daí ele disse assim, mas vocês fazem o corte com o quê? Tanto faz, com uma tesoura ou com bisturi. Bisturi? Não, então eu não entendo. Tesoura? Não faz sentido. E eu disse, por que não faz sentido? Mas era feito de que essa tesoura? Ora, metal, sei lá, aço inoxidável? Não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Mas vem cá, as mulheres têm seus filhos dessa forma, só na nossa espécie, há 200 mil anos. Aço inoxidável tem há 150. Como é que elas faziam há 10 mil anos atrás? 30 mil anos atrás? 1000 anos atrás? No tempo de Jesus, como é que elas faziam? Com madeira? Com tacape? Com pedra lascada? E eu respondi, realmente, não sei como é que elas faziam antes. Mas talvez elas fizessem sem episiotomia, mas aí elas se rebentavam todas. Pelo menos essa foi a justificativa que eu recebi dos meus professores, dos meus colegas. As mulheres se rebentavam todas. Então tu está querendo me dizer que a natureza se esqueceu desse detalhe. Milhares de anos e milhões de anos, se a gente for levar em consideração as espécies que nos antecederam,
preparando o sujeito para um evento fisiológico, que não é patológico, e a natureza se esqueceu de deixar um pouquinho mais aberto. Tu acharia razoável que uma pessoa cortasse um pedaço da tua boca para tu poder comer quando tu vai no restaurante? Porque afinal a tua boca foi mal feita, ela deveria ser um pouco maior para tu comer um pedaço maior de carne. Não. Eu acho que o tamanho da nossa boca foi preparado durante milhares de anos para ter um tamanho razoável onde tu pudesse te alimentar adequadamente. A vagina deve ter um tamanho adequado, preparado por esse processo extremamente lento de adaptação das espécies para a passagem de um bebê. Não faz sentido que uma mulher, para parir, precise de um médico para cortar a vagina dela. E aquela discussão que eu tive com uma pessoa que não tinha nenhum contato com a área médica, me acendeu uma luz vermelha dizendo assim, bom, talvez então existam outras razões para a gente cortar a vagina das mulheres que não sejam necessariamente ajudar um bebê a sair. Bom, e depois disso eu acabei encontrando o livro da professora Robbie, Birth as a Medical Rite of Passage, onde ela mostra exatamente que o que a gente faz nos hospitais são rituais. Rituais que não são necessariamente calcados na razão, são calcados no desejo. E, portanto, eles são repetitivos, padronizados e simbólicos. E o simbolismo dessas ações todas nos remete aos valores dessa cultura. E os valores dessa cultura são marcadamente machistas e patriarcais. E, portanto, a episiotomia, feita de forma alastrada e rotineira, é uma manifestação de uma cultura misógina e de uma cultura patriarcal. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer, e depois desse questionamento profundo que eu produzi sobre o meu próprio procedimento, e disse assim, não, eu tenho que parar de fazer isso. Mas todo mundo me disse que se eu não fizer, eu vou arrebentar a vagina das mulheres, elas vão ficar todas cortadas, eu vou ficar perdido lá, costurando e tentando reparar todo aquele tecido destruído das mulheres. Então, nos plantões que eu fazia, eu tinha uma proposta. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou cortar. Se essa mulher se rebentar toda, bom, eu estou de plantão, eu vou ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, reparando tecido por tecido, camada por camada, e vou deixar essa vagina absolutamente reconstruída. Mas eu preciso ver com os meus próprios olhos se essas vaginas realmente explodem se a gente não utilizar uma episiotomia. Porque ninguém me mostra alguma prova de que isso é adequado, eu não enxergo isso, não existem estudos, existe um mito da vagina explosiva. Então eu vou ter que comprovar. E no plantão eu atendia 7, 8 partos por plantão. E eu dizia assim, tá, vem vindo esse bebê. Bah, tá estirando o períneo. E aí eu pegava a tesoura e dizia assim, eu vou abrir essa episiotomia, porque vai arrebentar tudo. Não, vou segurar mais um pouquinho. Vou esperar. E vinha aquele bebê. E aquela vagina ia se alargando, se adaptando à cabeça do bebê, principalmente porque a velocidade de nascimento é lenta e dá tempo para a fibra elástica se adaptar, e nascia aquele bebê. E quando eu olhava, nada de laceração. Ou uma laceração mínima, que merecia 1, talvez 2 pontos. E aí eu pensava, não, foi uma coincidência. Essa paciente talvez seja uma paciente especial, que provavelmente ela tinha uma elasticidade muito boa dos tecidos do corpo. E aí começou 5, 10, 20, 100, 200 pacientes sem atender episiotomia e sem lacerações graves. E aí, claro, eu acabei me convencendo que essa cirurgia era, na verdade, uma manifestação do poder médico. E como eu escrevi no meu livro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só parirás se for por mim. Isto é, só eu é que abro a porta para o teu bebê nascer. Ele só vai nascer se eu permitir. E eu percebi nitidamente que aquilo era uma manifestação de uma expropriação do parto por parte das mulheres e uma apropriação por parte dos profissionais, pegando aquele parto para si mesmos. E é por isso que, não por acaso, nós, médicos, continuamos com esse tipo de discurso, que eu fiz o parto da fulana, e algumas mulheres dizem, o doutor fulano fez o meu parto. O que eu acho um absurdo, eu acho uma expressão absolutamente inadequada, e sempre que eu escuto isso eu pontuo, não, pera um pouquinho, eu não fiz parto nenhum. Quem fez o parto foi você. E assuma isso, assuma para si isso. Não permita que roubem isso de você. E nesse aspecto da atenção da episiotomia, foi muito difícil largar, e é muito difícil para os profissionais. Mesmo hoje, nós já temos hoje 36 anos ou mais
de evidências científicas demonstrando a ineficiência das episiotomias. 36 anos, desde o trabalho de Thackeray e Banta, 2 profissionais americanos, antes da internet, que fizeram uma revolução ao avaliar todos os trabalhos publicados até então a respeito de episiotomia e chegaram à conclusão de que não existe nenhuma evidência científica que comprove o seu uso rotineiro. E já se passaram 30 e tantos anos e, no entanto, a gente continua utilizando. Por quê? Por que nós continuamos fazendo alguma coisa que a gente sabe que não é adequada? Porque é um ritual. O ritual não está conectado com a razão, está conectado com o desejo. E, portanto, nós fazemos isso de forma inconsciente e automática. Então, para bloquear isso, eu tive que produzir em mim mesmo uma evidência e uma visão bem clara do prejuízo que eu estava causando naquelas mulheres e do malefício que eu produzia cada vez que eu fazia episiotomias. E tive que ver de verdade, com as pacientes, olhando uma a uma e percebendo a inutilidade daquele tipo de procedimento. Eu acho que esse é o caminho dos médicos. Evidentemente que a formação médica, em especial, ela é muito calcada na intervenção. Por quê? Porque a lógica da medicina é a lógica da intervenção. Os médicos são todos preparados para intervir nas coisas. Nós somos somos massacrados pela intervenção, para que no momento que ela seja necessária, a gente possa utilizar. É que nem um bombeiro, ele é duramente treinado para apagar incêndio. Agora, quando ele passa por uma casa que tem uma mulher fazendo o almoço e está saindo vapor pela janela da cozinha, ele acha que tem que tocar uma mangueira lá e apagar aquilo, porque ele está treinado a se assustar com qualquer sinal de fumaça. Nós, médicos, somos ensinados dessa forma, que é extremamente massacrante, de encarar qualquer evento como potencialmente patológico. E isso faz com que o nosso pensamento fique sempre alterado por essa visão. Já os outros profissionais, como as parteiras e as enfermeiras obstetras e as midwives, como se diz, né, elas são treinadas na lógica do cuidado, que é uma lógica muito mais adequada para o atendimento da fisiologia do parto. Então, o parto, como ele é um processo fisiológico, não é patológico, ele não precisa, na imensa maioria das vezes, de sofrer intervenções. Ele precisa receber cuidados. E esses cuidados devem ser dados pelas pessoas mais habilitadas, pelos especialistas em cuidado em fisiologia, que são as enfermeiras obstetras, as parteiras, as midwives, e que são assim no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, nós colocamos as pessoas inadequadas para atenção ao parto normal, que são os médicos, para atenção à fisiologia. E é uma grande sacanagem com os médicos, porque os médicos dizem assim, vem cá, vocês me treinaram durante 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência para intervir, e vocês me colocam na frente uma paciente absolutamente normal, sem nenhuma patologia, e que vai ter um parto em que a minha intervenção para a qual eu fui treinado não será necessária. Mas por que isso? Então os médicos dizem assim, bom, então eu vou transformar isso aqui em algo que eu precise intervir. E aí nós patologizamos o parto, coisificamos a mulher e fazemos com que ela seja um objeto da nossa arte, que é a arte de intervir.